Meus queridos, nós vamos agora estudar a palavra do Senhor. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 14. O estudo de hoje, o tema é o dízimo no Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 14. Verso 10, desculpem. Diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Podem sentar, queridos. A turma hoje da Tânia fica aqui comigo porque ela testou positivo para a Covid. Então, a razão da ausência da missionária Tânia hoje aqui na igreja, tá? Bem, então vamos estudar sobre o dízimo no Antigo Testamento. O assunto dízimo é polêmico nas igrejas. Não deveria ser, porque é bíblico, é um tema muito bíblico, mas é polêmico dentro das igrejas. Por que é polêmico? Algumas razões para a gente pensar. Primeiro, porque a teologia da prosperidade condiciona algumas bênçãos de Deus ao dízimo, até mesmo a salvação. Chega a condicionar até mesmo a bênção da salvação ao dízimo. Isso é muito polêmico, não é? Isso gera bastante discussões no meio eclesiástico, no meio da igreja. Segundo, porque muitos cristãos consideram que é errado dar o dízimo hoje. Eles acreditam que o dízimo é algo que fez parte do regime da lei de Moisés, dentro ali dos sacrifícios levíticos, não é? Do sistema de culto levítico, Antigo Testamento, e que com a nova aliança, ou seja, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso foi abolido. Então, a ideia é que dízimo era algo do Antigo Testamento, mas que não faz parte do Novo Testamento. Foi abolido no Novo Testamento. Por causa disso, gera-se essa polêmica nos dias de hoje. Se você acessar a internet, você vai ver muita coisa sobre isso. Muita gente defendendo, inclusive, que o dízimo não faz parte agora do período do Novo Testamento. Tá? E como a gente sabe, a internet está aí disponível para todos. Então, até mesmo os membros das igrejas que creem que o dízimo é para hoje, estão ou podem chegar ao momento de ler algum artigo ou de assistir a algum vídeo ensinando que não é para hoje o dízimo. E isso influencia bastante a membresia da igreja. Influencia de forma negativa porque nós cremos que o dízimo é para hoje, né? Mas essa é uma outra razão. Uma terceira razão é porque nós sabemos que existe hoje um grupo chamado desigrejados. A gente aqui e acolá tem falado acerca desse grupo. E eles acreditam que a igreja de hoje, ela abandonou os princípios corretos das Sagradas Escrituras, e dar dízimo hoje é muito mais favorecer alguns pastores que são oportunistas, né? Tem pastores que são oportunistas e que ficam nas igrejas esperando as contribuições para que o dinheiro fique totalmente para eles. Então, por causa disso, vem a seguinte questão: para que dar dízimo hoje? Simplesmente para estar sustentando pastor, enriquecendo pastores oportunistas? Então,
Isso vai gerar bastante polêmica. Também na internet você vai ver sobre isso. Dízimo, dar dízimo na igreja para estar sustentando pastor. Eu trabalho a vida inteira e aí eu vou sustentar um pastor. Então você vai ouvir coisas desse tipo, né? E também é polêmico esse assunto sobre os dízimos, porque a gente encontra nas igrejas pessoas que acreditam, né, ou que acreditavam no dízimo, que deveriam dar o dízimo e que contribuíram durante muito tempo. Mas talvez até influenciados pela ideia da teologia da prosperidade, de que se você der o dízimo, você vai ser abençoado, se você der o dízimo, a sua vida financeira vai melhorar. Então, de alguma forma, as pessoas davam os seus dízimos, entregavam os seus dízimos nas igrejas, esperando algum resultado espiritual na vida. E perceberam que esse resultado não veio, pelo menos da maneira que eles acreditavam que deveriam vir, né? Criaram uma expectativa, baseado ali, às vezes, naquela lei da semeadura, né, que a gente já estudou, de que trata realmente a lei da semeadura, mas às vezes a pessoa diz assim, não, eu vou ali na igreja, eu dou o meu dízimo e aí eu vou prosperar financeiramente. E aí se frustrou, porque percebeu que não prosperou financeiramente. E aí a partir daí diz assim, não, eu não vou mais, não quero mais contribuir. Pessoas que contribuíram durante muito tempo, mas que por causa disso não querem mais contribuir. E aí, essas são razões assim que a gente pode tratar no sentido de doutrinas, mas existe cada um, aqueles que não contribuem mais ou que lutam em relação a essa questão de contribuição, que tentam e não conseguem, enfim, cada um tem lá as suas razões. Mas eu estou apresentando algumas que a gente entende que geram polêmicas no meio cristão. Tá? O que a gente vai estudar hoje? Qual o assunto aqui no nosso momento de estudo da palavra? Nós vamos estudar o dízimo no Antigo Testamento, essa é a proposta, tá? Veremos como acontecia a prática do dízimo e vamos juntos meditar na ideia de que o dízimo ele está sempre envolvido em um contexto de adoração. Isso aqui é o resumo do estudo de hoje. O dízimo no Antigo Testamento e a observância de que a atitude em entregar o dízimo, a atitude de dizimar, está sempre envolvido em um momento de adoração. Dízimo e adoração ao Senhor são coisas que estão entrelaçadas. Então a gente vai ver isso agora, tá? Bem, a primeira aparição da palavra oferta, não dízimo, oferta na Bíblia, está em Gênesis capítulo 4. E aí eu gostaria que os irmãos caminhassem comigo para esse texto. O texto de Malaquias 3,10 é um texto base, não é? Para o nosso estudo, mas não é um texto para a gente fazer uma exposição no livro de Malaquias. É um texto que faz referência ao dízimo, ok? A gente vai ver durante o estudo vários outros textos, como, por exemplo, Gênesis capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 5, e aí eu gostaria que alguém lesse esse texto para a gente. Aconteceu que nos últimos tempos trouxe Caim com o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e conforme, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Tirou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu do Senhor. Muito bem. Ok, então aqui nós temos o primeiro momento nas Sagradas Escrituras que vem falar sobre oferta. Dois irmãos, Caim e Abel. Vejam que no texto, a oferta, ela está bem ligada ao contexto de adoração. Não era apenas a ideia de entregar uma oferta.
era uma atitude de adoração. Tanto é que Deus, ele se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então, por que não? Porque antes da ideia de Deus se agradar da oferta de Abel e não se agradar da oferta de Caim, o texto sagrado diz que Deus se agradou de Abel. Você tem o Senhor, nosso Deus, se agradando do adorador e não apenas da oferta que esse adorador traz. Ok? Então, as coisas de contribuir, o ato de ofertar, está bem ligado, então, com essa questão da motivação, a atitude do coração. E aí Deus, ele consegue contemplar a motivação do coração daquele que está trazendo, daquele que está ofertando. Bendito seja o nome do Senhor. Deus consegue contemplar a motivação do coração. Nós não conseguimos contemplar. Não tem como eu contemplar a motivação do coração de alguém que vem até o gasofilácio trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta. Deus é quem consegue realmente saber, no íntimo, não é, como está a motivação daquela pessoa. Agora, o que a gente percebe aqui é que o ato de ofertar faz parte do primeiro culto mencionado nas Escrituras. Aqui é um culto. Esse momento que a gente tem aqui, de Caim e Abel, em ofertar, é um culto mencionado nas Escrituras. Não é aquele culto dentro daquela liturgia que a gente conhece, uma abertura, um texto bíblico, um louvor, o ofertório, a exposição das Sagradas Escrituras. Nós estamos no primeiro momento, é o início de tudo aqui, é Gênesis capítulo 4, mas é culto porque você tem a presença de Deus e você tem a presença de pessoas com o objetivo de adoração. É culto, amém? Com o objetivo de adoração. Então, assim, o ato em si de ofertar não torna o culto agradável a Deus. O ato em si de ofertar não torna o culto agradável a Deus. A motivação do coração, ela é o quê? Importante. Amém? Aí não houve nem pedido e nem obrigação da parte de Deus de que eles dessem alguma coisa, que partiu naturalmente deles. Né? Partiu deles. Tá? É claro que a forma que Deus gostaria de que a entrega, de que o culto fosse oferecido, já estava ali indicado lá em Gênesis capítulo 3, porque o próprio Senhor, ele já havia sacrificado o animal para poder vestir Adão e Eva, ok? Porque pecaram e perceberam que estavam nus. A ideia do sacrifício do animal, isso aí já estava muito bem apresentado lá em Gênesis. É primórdio de tudo, mas isso já estava apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é uma atitude do coração, tanto de Caim como também de Abel, de estar ali na presença do Senhor e realizar o seu culto e, consequentemente, a sua oferta. Deus se agradou de um, mas não se agradou do outro. Até da pureza do coração de Abel gerou a polêmica, né? A primeira polêmica da oferta e do agradar a Deus com as primícias. Né? Sim. Desde aquela época. Caim já não gostou da situação, né? Caim já não gostou da situação. Ok? Então, é uma informação aqui para a gente. Gênesis, então, capítulo 4, versículos 3 a 5, é o
é o primeiro momento bíblico onde a palavra oferta ela surge, e importante, surge dentro de um contexto de adoração. Ok? Então vamos seguir um pouco mais. As primeiras citações da palavra dízimo, elas ocorrem antes da lei de Moisés. Isso aqui é importante no nosso estudo. Por quê? Porque na introdução eu falei que uma das razões que gera polêmica na questão do dízimo ser para hoje ou não, é que algumas pessoas consideram o dízimo como algo apenas a partir da lei de Moisés. E não é. A gente vai ver isso mais adiante, um pouco sobre o dízimo dentro do período da lei de Moisés. Mas o que a gente está vendo, vai ver aqui agora, é que você tem o exercício dessa prática antes da lei de Moisés. E há dois textos aqui que precisam ser levados em consideração, porque esses dois textos, eles falam sobre o dízimo. Tá? O primeiro deles é Gênesis capítulo 14. Vamos para lá. Gênesis 14. Versículo 20, o que é que diz aí o texto? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão por dízimo. Muito bem. De tudo lhe deu Abrão o dízimo. Aqui é um momento em que a palavra dízimo surge nas Sagradas Escrituras. Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Qual o contexto? Qual o contexto? A gente vai perceber que o contexto era adoração. A prática do dízimo ali não surgiu, não aconteceu fora desse contexto de adoração ao Senhor. Estava dentro da adoração. Qual o contexto? Gênesis 12, Deus chama um homem, chama Abrão, e lhe faz uma promessa. Uma promessa. A promessa de que aquela terra, a terra de Canaã, seria dada para ele e para toda a sua descendência. A gente conhece essa promessa. Ali uma aliança é estabelecida. Um pacto, um acordo, uma aliança é estabelecida entre Deus e Abrão. Bendito seja o Senhor. Essa promessa ela está de pé. E Abrão está vivendo ali na terra das peregrinações, confiando nessa promessa. Só que chega um momento em que essa promessa ela é ameaçada. Porque guerras estão acontecendo ali. Guerras estão acontecendo. E você lê aí o título no capítulo 14, Guerra de 4 reis contra 5. São guerras que estão acontecendo. Em meio a essa guerra, a partir do versículo 12, Ló é levado cativo. Ló, sobrinho de Abraão. Abraão toma uma posição de defender o seu sobrinho. Nesse momento, a promessa ela está ameaçada porque ele está diante de uma guerra. Ele vai diante de uma guerra, ele não vai sozinho, ele leva logicamente os seus homens, ele consegue parceria também e ele tem vitória. Ele vence, ele sai vencedor nessa batalha, ele consegue resgatar o seu sobrinho Ló e toda a sua família. Bem, nesse momento ali, em que eles estão felizes, gratos, como que comemorando essa vitória, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, vem e abençoa Abraão. Ok? Existe um sacerdote, e Melquisedeque, ele é considerado dentro das Sagradas Escrituras, lá no livro de Hebreus, Melquisedeque é considerado como um tipo de Cristo, alguém que aponta
para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse momento ali em que o sacerdote está presente, em que uma bênção é direcionada de exaltação ao Senhor e para abençoar Abrão, que Abrão reconhece que tudo aquilo vem de Deus, de que a aliança está mantida, de que aquilo que ameaçava a aliança, uma guerra, aquilo que estava ameaçando a estabilidade dessa aliança agora, naquele momento, não estava mais presente, porque a vitória havia chegado. E Abrão, então, toma a atitude de entregar ao Senhor o dízimo. O dízimo ali foi o dízimo dos despojos da guerra. Por quê? Porque quando as pessoas batalhavam, quando reinos, quando pessoas batalhavam naquela época, o grupo vencedor, logicamente, ficava com o despojo da guerra. As coisas que pertenciam ali ao outro reino. E eles ficaram com isso. Eles ficaram com isso. Só que há um detalhe muito importante, porque Abrão ele não quis ficar com os despojos da terra, da guerra. Ele não quis ficar. Ele quis ficar apenas com aquilo que pertencia a ele, e aquilo que era direito dos seus soldados ou dos homens que guerrearam juntamente com ele, ele disse, não, eles têm direito do despojo dessa parte, então cada um deles receberam essa parte. Mas Abrão não, ele não quis, porque ele entendeu que a provisão para a vida dele vinha de Deus, e ele já tinha mais do que suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o contexto é esse. É adoração. É adoração. E é muito importante, e eu vou sempre voltar nessa expressão, porque nós estamos falando sobre dízimo. E, infelizmente, há uma possibilidade de acreditarmos de que dízimo é uma coisa assim, à parte do contexto da adoração ao Senhor. Mas não é. Não é. Ok? É como se a gente cultuasse a Deus, adorasse a Deus, servisse ao Senhor, vivesse para Deus, trabalhasse com Deus na música, na pregação, na evangelização, em todas as áreas. E para ajudar nisso tudo, a gente dá o dízimo, como se fosse um elemento separado da comunidade cristã. E não é. É adoração ao Senhor. O segundo texto é Gênesis capítulo 28. Lá nós temos um outro personagem bíblico, um outro patriarca, porque Abraão foi um patriarca, e agora em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 18 até o 22, nós temos um outro patriarca aqui, falando acerca do dízimo, que é Jacó. Alguém leia, por favor, do 18 ao 22. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a origiu em coluna, sob cujo topo entomou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Muito bem. Lemos então agora Gênesis capítulo 28, do 18 ao 22. Esse foi o texto que acabamos de ler. Jacó está aqui prometendo ao Senhor, finalzinho do versículo 22, certamente eu te darei o dízimo. Mais uma vez vem a pergunta, qual o contexto? Por que foi que isso aqui aconteceu? Jacó, ele estava fugindo de seu irmão Esaú.
A relação entre eles dois não era muito boa. Eles não se davam ali muito bem. E Jacó chega um momento em que ele precisou fugir. A vida dele estava em risco. Ele corria perigo de morte naquele momento. Ele havia roubado o direito de primogenitura, né? Meio que enganado seu irmão Esaú e conseguido então o direito de primogenitura. E isso não era algo pequeno, era algo muito grande. A tradição judaica e o contexto ali era algo muito forte. Por causa disso, então, Jacó foge. Ele vai para a região de Padã Arã. Vai em busca da casa de Labão. Familiar. E nesse percurso, então, ele está cansado e ele tem um sonho. Ele vai dormir, ele vai deitar, vai repousar um pouco, ele tem um sonho. Ele faz ali ele pega uma pedra, faz da pedra como que um travesseiro e ali ele tenta dormir. E ele tem uma visão. Nessa visão ele contempla anjos subindo e descendo. Você tem isso aí a partir do versículo 10. Vou ler para a gente. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Deus soberanamente, graciosamente se revela para Jacó e confirma na vida de Jacó a aliança. A aliança já estabelecida com o patriarca Abraão, que seguiu também com Isaque e agora segue com Jacó. Deus está confirmando essa aliança. Diante da confirmação dessa aliança, essa visão maravilhosa, esse sonho maravilhoso que Jacó teve, ele fala aqui a partir do versículo 18 até o verso 22. E aí ele faz 3 votos a Deus. Ele apresenta ao Senhor 3 votos. O primeiro voto está no versículo 21. Ele diz assim: De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. O que é que Jacó está fazendo aqui? Ele está reafirmando essa aliança. Deus, no início, falou para ele: Eu sou o teu Deus. Eu vou estar com você. Eu te abençoarei. Eu andarei com você. Em ti serão benditas todas as famílias. Uma aliança que foi proclamada por Deus para Jacó. Agora Jacó está dizendo: o Senhor será o meu Deus. Ele entra nessa aliança, ele reafirma, essa aliança com o Senhor. Ok? Ou seja, Deus é meu e eu pertenço a Deus. Nós temos uma aliança aqui. O segundo voto que ele faz está no versículo 22, parte A. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Então, ali ele está colocando uma pedra
por coluna, e a gente viu que ele fez isso aqui no versículo 18, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ele está agora fazendo um momento de adoração ao Senhor. Ele constrói um altar de adoração. Ele derrama azeite sobre esse altar. E ali ele faz isso para estar sempre lembrando que naquele lugar Deus falou ao coração dele. Então é momento de adoração, momento de exaltação ao Senhor. E dentro desse momento de adoração, Jacó chega com o seu terceiro voto. Ele diz: e de tudo, certamente, eu te darei o dízimo. Ele entra com esse assunto dízimo aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Então, qual é o contexto? De adoração, de aliança sendo reafirmada. É aí onde entra a questão do dízimo na vida de Jacó. E o que a gente percebe é que isso não era algo estranho para ele, porque é algo que Isaac, o pai de Jacó, já havia aprendido com Abraão. Abraão deu dízimo, Isaac também aprendeu isso, Jacó também aprendeu isso. Nós temos então uma família que está ensinando de pai para filho que o dízimo, que a prática do dízimo é algo que faz parte de um coração de um adorador, de alguém que tem uma aliança com o Senhor, que conhece o Senhor, que anda com o Senhor e que entende que aquilo que recebe na vida vem de Deus e que dar o dízimo é algo normal na atitude de um coração de alguém que adora ao Senhor. Amém? Bem, é muito importante também dizer para os irmãos que a entrega do dízimo, tanto por parte de Abraão, como também por parte de Jacó, não era algo feito para poder garantir a aliança. A aliança já estava estabelecida. Ok? A aliança já estava estabelecida. Deus não iria abençoar Jacó, abençoar Abraão no primeiro e abençoar Jacó com a questão da terra, só e somente só se eles dessem o dízimo. A aliança já estava estabelecida. A entrega do dízimo aqui é reconhecimento no coração de que essa aliança existe. Louvado seja Deus. Amém? É a atitude de um adorador. A ideia aqui é: eu já tenho uma aliança com Deus. Eu já tenho uma aliança com Deus. Bem. Foi duas situações diferentes, né? Hã? Aí foi dois dízimos diferentes, né? Igual o de Abraão foi reconhecimento, que ele teve a vitória por causa do poder de Deus, que Deus interviu. E Jacó ele ia dizimar em cima do que Deus desse para ele. Sim, sim. Ele está saindo da terra dele, ele está saindo sem nada, ele vai em busca. No limiar de conhecer o que era Deus, né? Eles não conheciam plenamente o que era. Sim. Ora, Jacó sai da casa dos seus pais praticamente sem nada. Né? O contexto é diferente nessa ideia aí de ter as posses ali. Abraão já tinha. Já era um homem riquíssimo. Jacó está saindo da casa dos pais sem nada, sem nada. E aí ele chega para Deus e diz assim: não, se o Senhor for comigo nessa jornada, tudo aquilo que eu adquiri, eu vou dar o dízimo. Esse si que ele colocou foi o que impediu Moisés pisar na terra prometida, né? Igual ele falou: se o Senhor me ajudar. Sim, sim. Ele não conhecia. Deus, talvez nesse momento, ele foi tolerante, porque ele não tinha se manifestado igual ele se manifestou com Moisés, né? Então, eu creio que existe aí dois tipos de crente. O crente Abraão e o crente Jacó. O crente Abraão é aquele que reconhece, que dá, que devolve o reconhecimento. E o crente Jacó, se o Senhor me der, eu vou fazer, não é? Ok, mas o que eu estou dizendo aqui, irmão Paulo, é o seguinte:
Você tem Jacó como alguém que está saindo da casa dos pais sem nada, ok? Ele tá empreendendo uma jornada. Então esse si, é muito comum a gente trabalhar esse si para Deus, né? Você tem muita gente que chega na igreja assim, está desempregado, está com problema de saúde. Se o Senhor me ajudar, eu vou permanecer, vou dizimar, vou fazer tudo. Agora, sim, é por causa de quê? Porque ele está no limiar ainda de conhecer o que é Deus. Que a partir do momento que você conhece Deus, você sabe que tudo que advém na sua vida é a partir de Deus. Ok, vem do Então, Senhor. O si é amor, é o sacrifício de Abel, não é o sacrifício Do Caim. do Caim. Ok. Muito bem, muito bem. E aí, louvado seja Deus, porque o Senhor abençoou Jacó, né? Deus concedeu a graça, ele foi para Padã Arã realmente praticamente sem nada, e ali Deus concedeu a graça e ele retornou muito abençoado pelo Senhor e cumpriu o voto, né? Cumpriu o voto que ele apresentou diante do Senhor. Firmou a aliança, estabeleceu a aliança, conheceu mais a Deus exatamente em todo aquele período em que ele passou em Padã Arã, em Arã, e ali retorna para as terras, as suas peregrinações, para Canaã, como um homem que teve grandes experiências com Deus e viveu cumprindo o seu voto na presença do Senhor. Amém? Esse é o período dos patriarcas. O período dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Depois, a gente vem para o período de Moisés, a lei. Tá? Depois do período dos patriarcas, você tem um longo período de escravidão, o povo de Deus escravo no Egito, 400 anos. Aí você tem a libertação, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito e caminhar então no deserto em direção à terra da promessa, a terra que Deus fez aliança com Abraão. Nessa caminhada, logo no início, ali poucos meses depois, Deus leva o seu povo para o Monte Sinai e ali leis são dadas por Deus. Deus concede a lei ali. A partir daí nós temos então o dízimo como uma prática que passa a ser regulamentada para o povo de Deus. Tá? Essa prática passa a ser regulamentada. Essa prática, então, é transformada em lei divina no Antigo Testamento, para que o povo de Israel pudesse observar, viver, praticar. Importante isso porque você não tem ali mais um grupo pequeno, porque embora muitas pessoas estivessem com Abraão, com Isaac, com Jacó também, mas você não tem um grupo ali tão pequeno. Ora, por exemplo, a família de Jacó, que sai ali de Canaã e vai para o Egito, morar ali na época em que José era governador do Egito, e fizeram isso por causa da fome, era aproximadamente 70 pessoas. Essa foi a família, aproximadamente 70 pessoas. Esse povo se multiplicou dentro do Egito. E quando saiu, era uma multidão enorme. Era uma multidão enorme. Leis precisavam ser estabelecidas. Principalmente quando esse povo chegasse na terra prometida, em Canaã, cada um conquistasse as suas cidades, fosse morar nos mais diversos lugares, uma terra extensa, uma terra enorme. O povo precisava de leis. Deus deu as leis. E aí essa parte do dízimo foi regulamentada. Há 3 textos que falam sobre essa questão. São 4 textos, mas em 3 livros. A gente vai ler daqui a pouco. Levítico 27, Números 18 e Deuteronômio, capítulo 12 e também capítulo 14. Esses textos aqui
são como textos que a gente chama assim, são núcleos que vão falar sobre essa questão do dízimo no Antigo Testamento. A maneira que o dízimo foi regulamentado no Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento só tem esses textos falando sobre dízimos. Mas estou dizendo que todos os outros textos que você tem no Antigo Testamento que falam sobre dízimos, têm por base esses aqui. Esses são os textos que regulamentam como o dízimo, como as coisas em relação ao dízimo deveriam acontecer na comunidade judaica do Antigo Testamento. E aí, esses textos, eles vêm para responder quatro perguntas que eram feitas na época. As perguntas são: dízimo de quê? Dízimo para quem? Onde entregá-lo e quando entregá-lo? Essas quatro perguntas, vou repetir. Dízimo de quê? Dízimo para quem? Onde entregar o dízimo? E quando entregar o dízimo? Bem, a primeira pergunta, dízimo de quê? Entregar o dízimo de quê? Levítico, capítulo 27, do versículo 30 até o versículo 34, vai responder isso aqui para a gente. Diz assim a palavra do Senhor: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Olha, no Monte Sinai, nós sempre lembramos que no Monte Sinai Deus deu a lei, os 10 mandamentos. Assim? Os 10 mandamentos. Você lê os 10 mandamentos, você não encontra eles falando sobre dízimos. Mas não foi apenas o decálogo que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. Nós temos outras leis também que foram dadas por Deus. E aqui é uma delas. Ou a lei em relação à questão dos dízimos. E a pergunta é, dízimo de quê? O que é que movimentava a economia do povo de Deus naquela época? Agricultura. E o que mais? Pecuária. Plantar e cuidar de animais. O povo estava em uma peregrinação, mas chegaria na terra prometida. Como chegaram? Chegaram por intermédio da liderança de Josué. Ali se estabeleceram. E ali continuaram com a ideia básica da economia que eles tinham. Plantar e cuidar de animais. Então eles dariam o dízimo de quê? Exatamente daquilo que era a fonte de renda deles. Tá? Então Levítico vem para responder essa primeira pergunta aqui. Dízimo de quê? Dízimo de quê? Tá? Tanto da produção agrícola, tá? Como também da questão da pecuária. Qual é o princípio que fica para a gente em relação a isso aqui? É que, seja qual for
a atividade econômica que nós desenvolvemos, se ela está direcionada ao primeiro setor ou não, se é uma atividade da pecuária ou da agricultura, ou se é do comércio ou da indústria, a atividade que nós desenvolvemos é dessa atividade que necessariamente sai ou deve sair o dízimo. Ok, meus queridos irmãos? Então, o princípio permanece. O princípio permanece. Dízimo de quê? Mas aí vem o segundo princípio, ou a segunda pergunta. Dízimo para quem? Dízimo para quem? O texto de Levítico já vai responder para a gente que o dízimo pertence ao Senhor. Mas vamos lá. O dízimo pertence ao Senhor. Então, os israelitas deveriam trazer a 10ª parte da sua produção agrícola, das suas atividades da pecuária, e entregar esse dízimo ao Senhor. Como seria recebido? Não é verdade? Como seria recebido? Você tem um elemento material que é entregue a Deus. Como isso seria recebido? Não é? Não era um sacrifício que deveria ser feito no sentido de imolar um animal ali para sacrifício ao Senhor. Nós estamos falando de uma entrega de dízimos. Então, dízimo para quem? Números capítulo 18 vai mostrar a resposta para a gente. Eu vou ler para a gente aqui, a partir do versículo 21. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Porquanto lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Bem, dízimo para quem? Para o Senhor. Mas para o uso de quem? Dos levitas e do sacerdote. Por quê? Porque os levitas, e aí você tem a tribo de Levi.
um parênteses bem curtinho aqui para a gente. Essa ideia de grupo de louvor ser levita, isso não bate dentro das Sagradas Escrituras. Isso não é ideia bíblica. Vamos chamar os levitas. Não, levita é descendente da tribo de Levi, que tinha a função de trabalhar tudo que envolvia o culto e que depois o rei Davi colocou também um grupo dentro da tribo de Levi para trabalhar a música dentro do culto. Mas eles não trabalhavam somente música. Tá? Fechei o parênteses. Então, os levitas, descendentes de Levi, da tribo de Levi, eles eram responsáveis por todo o culto, por toda a manutenção do culto. E eles não receberam herança, eles não foram beneficiados na divisão das terras, da terra de Canaã. Todas as tribos receberam a sua parte, eles não. Eles não. É claro que eles precisavam habitar na terra. Eles precisavam habitar na terra. E eles tinham lugares garantidos, cidades garantidas para habitar no meio do povo de Deus. Eles habitavam, eles tinham as suas casas, eles tinham tudo. Só que no sentido de receber herança, de receber pedaço de terra, a tribo de Levi não recebeu. E de onde vinha o sustento para eles? Dos dízimos que deveriam ser entregues por todo o povo de Israel. Esses dízimos, então, seria para abençoar os levitas e a sua família, a família deles. Tá? E aí você tem uma multidão, você tem uma tribo. Ok? Você tem uma tribo. O serviço era tão grande, que demandava o serviço do culto. Era algo tão grande, tão extenso, que demandava todo o tempo dos levitas, a tal ponto de que turnos deveriam ser feitos. Turnos deveriam ser feitos para que o serviço acontecesse. Além disso, o dízimo dos dízimos, ou seja, a parte daquilo que era dado para os levitas, deveria ser entregue para o sacerdote Arão, que era o grande responsável pelo culto. Tá? Então, a pergunta dízimo para quem é respondida aqui no texto de Números, capítulo 18. O dízimo era realmente para aqueles que estavam fazendo todo o serviço sagrado na casa, no tabernáculo. Tá bom? Outra questão. Onde entregar o dízimo? Onde entregar o dízimo? Era a terceira pergunta comum. Ok, então eu já sei o dízimo de quê? Já sei para quem? É do Senhor, mas eu sei que os levitas é quem irão utilizar para que o culto acontecesse. E agora a pergunta é: onde entregar? Deus então regulamenta isso. E em Deuteronômio, a gente vai ler o capítulo 14. Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que
que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Bem, percebem aqui? Qual é o lugar? Qual é o lugar? Qual é o lugar de culto? No contexto do Antigo Testamento, então, qual era o lugar? No início, tabernáculo. Depois, templo. Quando Salomão construiu o templo e fez aquela grande oração, dedicando o templo ao Senhor, Deus disse, olha, escolhi esse lugar. Não foi assim? Era no templo. Então, o povo de Israel entendia, foi orientado, que no lugar onde se realizava a adoração, deveria ser o lugar onde se entregava o dízimo. Está regulamentado. Você está no período dos patriarcas, você não tem isso regulamentado. Tá? Você não tem isso regulamentado. Mas quando você chega dentro do contexto da lei, no Antigo Testamento, isso é regulamentado. O povo entregava o dízimo no lugar onde eles se reuniam para a adoração. O templo, então, era considerado o lugar onde Deus estava, onde Deus habitava. Era assim. Era tão forte isso na mente do israelita, que mesmo quando eles viveram no período do cativeiro babilônico, eles oravam voltados para Jerusalém. Porque a ideia de que é como se assim, lá é o lugar. Lá é o lugar. Embora eles tivessem a consciência de que Deus é o Senhor de toda a terra, que Deus abençoa em todos os lugares, e eles viram a bênção de Deus mesmo quando estavam no cativeiro babilônico, Sadraque, Mesaque e Abdenego viram, Daniel viu, presenciou isso, mas eles tinham essa ideia. Daniel subia para o quarto e com a janela aberta orava ao Senhor, a janela voltada para Jerusalém. Essa era a ideia que eles tinham. Então eles se dirigiam, agora voltando para o período antes do cativeiro, eles se dirigiam para o templo. Eles se dirigiam para o tabernáculo, porque você tem o tabernáculo, logo quando eles estão na peregrinação, mas depois entram na terra prometida, e depois, somente com Salomão, você tem o templo construído. Você tem um templo, e aí você leva um espaço de tempo considerável para que, depois que eles entraram na terra prometida e o templo fosse construído, você tem um espaço de tempo considerável aí. Mas quando o templo foi construído, também eles levavam seus dízimos para aquele lugar. Irmãos, uma aplicação para a gente aqui. Hoje, o templo aqui, ele não assume mais a mesma ideia que assumia no período do Antigo Testamento. Ok? Ele não assume mais essa mesma ideia. Ele não é mais assim o lugar onde Deus habita, nessa perspectiva como era no Antigo Testamento. Tá? Isso muda com Cristo. Nós agora somos o lugar onde Deus habita. Mas existe um princípio aqui que permanece, que é o lugar onde a gente deve trazer o dízimo. Nós temos que trazer o dízimo no lugar onde a gente congrega. Isso aqui é importante. Dentro desse momento maravilhoso chamado adoração, o lugar onde a gente congrega. Por isso que não é legal, não é correto, não é interessante, inclusive,
a gente ser membro de uma igreja e levar o nosso dízimo para um lugar onde a gente nem congrega, onde a gente não é membro naquele lugar. Então, a gente dá o dízimo no lugar onde a gente tornou membro, onde a gente está realmente congregando. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Isso aqui é importante para a gente. Isso aqui é muito importante também. Então, aonde entregar o dízimo? Ou onde entregar, perdão. E aí, a última pergunta é quando entregar? Quando entregar o dízimo? Olha, na cultura judaica, naquela época, na lei de Moisés, era necessário consagrar a Deus 3 tipos de dízimos. 3 dízimos distintos. E eles estavam relacionados a 3 festas religiosas que aconteciam anualmente em Jerusalém. 3 festas. Quais eram as festas? Da Páscoa, do Tabernáculo e do Pentecostes. A festa da Páscoa era para lembrar a libertação do Egito. Então o povo tinha essa festa anual, tá? Para estar sempre lembrando da primeira Páscoa, a libertação do Egito. A festa do Tabernáculo acontecia para que o povo estivesse sempre lembrando do tempo em que eles passaram peregrinando na Terra Prometida e que viviam morando em cabanas, em tendas. Então, anualmente, eles faziam essa festa para que jamais se esquecessem daquele período. Nós vivíamos antes morando em tendas. Agora a gente tem uma casa própria. Agora a gente tem um teto fixo. Agora a gente tem endereço certo. Mas antes a gente não tinha. E em terceiro lugar, a terceira festa era a festa de Pentecostes, chamada também de festa da colheita ou também de festa das primícias. Esta festa acontecia, e é interessante porque ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, tá? E ela acontecia para que o povo estivesse lembrando do período da abundante colheita. Era uma festa agrícola, as outras também eram, mas essa festa de Pentecostes aqui é para que o povo estivesse lembrando dos frutos da terra, daquilo que Deus havia dado, o sustento que Deus havia concedido. Nessas 3 festas, era obrigação que todo israelita saísse do lugar onde estava. E aí nós não estamos falando de alguém que mora a 2 quilômetros ou 5 quilômetros do templo, nós estamos falando de pessoas que moravam em cidades distantes e cada um tinha que sair desses lugares. E todo mundo se juntar num lugar só, em Jerusalém, no templo, para celebrar ao Senhor nessas festas, e aí nesse período eles traziam também os seus dízimos. Bem, sempre no contexto de adoração. Tanto é que, meus queridos irmãos, que quando o povo de Deus não cumpria esse princípio, isso era entendido como roubo a Deus. Daí o texto de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Em que nós temos roubado ao Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Outra coisa importante, o povo de Deus teve um período em que se afastou tanto dessa questão da prática dos dízimos, dedicado ao Senhor, que chegaram a dar dízimos a deuses falsos, a entidades que eram adoradas no período do Antigo Testamento. O povo de Deus passou a fazer isso. E aí, durante aquele período, reformas religiosas, reformas espirituais sempre aconteciam. Deus sempre levantava uma pessoa, sempre levantava outra, para fazer com que o seu povo voltasse para Ele, para pensar novamente na aliança que eles haviam estabelecido com Deus, do compromisso de aliança sagrada que eles tinham com o Senhor. E é muito interessante porque em todas essas reformas trabalhava-se também
o retorno à prática do dízimo. Por quê? Porque era algo que Deus queria que foi estabelecido pelo Senhor. Então, sabe a ideia de que pecamos, nos afastamos de Deus, e aí entregamos os dízimos a deuses falsos, deixamos de praticar aquilo que era a vontade do Senhor, mas Deus usou de misericórdia, trouxe o povo de volta, restaurou a aliança, o povo foi renovado, o povo foi restaurado, e a ideia de que quando o povo volta para Deus, o povo também volta à prática dos dízimos. Por quê? Porque dízimo está totalmente relacionado com a adoração. Só um texto, Neemias capítulo 12. Veja um texto. Alguém leia, versículo 44. Neemias capítulo 12, versículo 44. Nós sabemos, irmãos, livro de Neemias é livro de retorno, de restauração, não é assim? Neemias é contexto que o povo está saindo do cativeiro, voltando para Jerusalém e restaurando as coisas. Vejam o versículo 44 do capítulo 12. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Está vendo? O que é que estava voltando? O culto estava voltando. Os sacerdotes estavam novamente atuando. Os levitas estavam novamente realizando o seu serviço sagrado. As coisas estavam acontecendo. E aí, a prática do dízimo voltou. Foi restaurada. Neemias se reconstrói não apenas muros destruídos. Neemias é um texto para mostrar a reconstrução espiritual de um povo. E olha como o dízimo está inserido dentro desse contexto de reconstrução. Bem, eu quero caminhar então para o final dessa palavra, desse momento de estudo, para dizer para a gente o que está bem focado em todos os momentos. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um princípio de Deus para as nossas vidas. Um princípio é algo estabelecido por Deus que permanece, seja qual for a situação. A prática de dar o dízimo é um princípio de Deus. E nós precisamos observar esse princípio. É uma prática que deve ser observada por todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança com Deus. A nossa aliança foi estabelecida mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos uma aliança com Deus. Se você tem essa aliança com Deus, a prática do dízimo também pertence a você. Percebe então agora por que às vezes a gente no momento do culto e a gente vai tirar os dízimos e ofertas e quando a gente tem visitantes, às vezes a gente diz assim: vocês que nos visitam, por favor, não se sintam obrigados a contribuir. Isso é uma prática nossa, é uma prática da casa. Por que isso? Em outras palavras, nós estamos dizendo: dízimo é de quem tem aliança com Deus. É de quem experimentou o novo nascimento. Isso não significa que é proibido quem não nasceu de novo dizimar. Não está falando da proibição, mas está falando, sabe, da necessidade daquele que nasceu de novo entregar o seu dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, é uma prática de aliança. Outra coisa,
é atitude de adorador. É atitude de adorador. É elemento de culto. É momento de adoração. Nunca é um momento à parte do culto. Não é um intervalo que acontece no culto. É culto. Exaltado seja o nome do Senhor. E nós precisamos cultuar a Deus também dessa forma. Isso não significa dizer, meus amados irmãos, que todo culto, obrigatoriamente, você tem que trazer uma oferta, obrigatoriamente você tem que trazer o seu dízimo. Não, a gente sabe que não. Tem cultos em que você não consegue trazer a sua oferta. Isso é normal na vida de qualquer um de nós. Amém? Normal na vida de qualquer um de nós. Mas nós estamos focando aqui para a gente, sabe, a necessidade de nós atentarmos para essa realidade. A prática do dízimo é culto. Exaltado seja o nome do Senhor. Outra coisa que é muito importante para a gente, sabe, a gente não vai ser, como membro de uma igreja, a gente não vai ser disciplinado porque não deu o dízimo. Não. A gente não vai ser disciplinado porque não deu o dízimo. A gente não vai sofrer uma disciplina eclesiástica porque não deu o dízimo. Às vezes até dentro da igreja a gente tem momentos de que age errado em situações como essas. Sabe, mas a gente não vai estar buscando quem dá dízimo e quem não dá dízimo e olhar para disciplinar quem não dá dízimo. É necessário que tenhamos a consciência plena de que a atitude de dar o dízimo é muito mais pela questão de adoração a Deus. Adoração. Por isso que quando você chega para o Novo Testamento e a gente lê lá Coríntios, textos que nós já estudamos sobre a contribuição, sempre é na ideia de voluntariedade, generosidade, alegria, não é assim? Dar com alegria, dar voluntariamente, sabendo que isso é expressão, manifestação da graça de Deus na vida do adorador. Então, ver o dízimo nessa perspectiva. Ver o dízimo nessa perspectiva. Outra questão é lembrar, dízimo é para manutenção do culto mesmo. É manutenção do culto. A expressão manutenção do culto, aqui nós estamos num culto. Aí a gente diz assim, mas o que é que precisa para manter um momento como esse aqui? A ideia de manutenção do culto não é isso. Porque se formos pensar em questões financeiras do que precisa para manter um momento como esse aqui, o valor é mínimo. Não é verdade? O valor é mínimo. A manutenção do culto significa a manutenção de tudo aquilo que implica serviço ao Senhor na casa do Senhor. Tudo aquilo que é destinado, direcionado ao reino de Deus, você entende isso como uma questão da manutenção do culto. E aí você tem tanto a questão da estrutura física da igreja, como também a necessidade do pagamento devido, da oferta devida a pessoas que trabalham na igreja, ao sacerdote da igreja, ao pastor da igreja. Isso é manutenção de culto. Sabe, além disso, você tem as ofertas que a igreja destina para missionários, expansão missionária no país, fora dele. É essa a ideia. Por isso a nossa atitude de trazer o dízimo para trabalhar em tudo aquilo que envolve o sustento do culto. Além dessa questão, você tem auxílio a pessoas necessitadas, membros da própria igreja, para ajudar, para abençoar. A igreja faz isso. Então, é nesse sentido. A gente precisa fazer isso também no nosso dia a dia, nas nossas vidas.
Amém, queridos irmãos. Dízimo no Antigo Testamento. Esse é o assunto nosso aqui. Esse é o nosso assunto. A gente precisa pegar os princípios que estão lá no Antigo Testamento, trazer para a gente aqui hoje e aplicá-los para a glória e louvor do nome do Senhor. Não negligenciemos esse princípio. Que Deus nos abençoe, que Ele continue nos abençoando.